Bom dia a todos, vamos dar sequência ao nosso curso de Física 3. Hoje vamos começar a estudar campos magnéticos, ok? O efeito do campo magnético, a magnetização da matéria, melhor dizendo, né, é um fenômeno bastante antigo. Ele já era observado há centenas de anos atrás, né? Porque já existia, né, as rochas que tinham essa propriedade, né, de magnetização. E na época isso era tratado assim como o fenômeno do além, né? Fenômenos dos deuses, porque não se tinha ideia do que era, né? E então por centenas de anos esse fenômeno foi tratado por, vamos dizer, pelo método não científico, né? Veja que o fenômeno magnético ele é tão importante que ele faz parte do nosso dia a dia, né? Na forma de equipamentos, de motores elétricos, né? E nós somos, vamos dizer assim, atingidos constantemente por campo magnético, né? Que é o campo magnético da Terra, né? Acredita-se, né? Acredita-se não, a Terra ela tem material fundido, né? Por conta da alta temperatura no seu interior. Então, à medida que esse material está em movimento, então essas cargas em movimento acabam gerando um campo magnético, né? Que é mais intenso nos polos da Terra. A gente tem que ter em mente que existem propriedades interessantes, né, que diferem bastante do que a gente via lá em cargas elétricas, porque aqui no caso do campo magnético, a matéria sempre vai ter o par polo, né, magnético. Você não vai ter só polo sul ou só polo norte magnético, mas você vai ter o dipolo magnético. O que é diferente do que acontecia lá nas cargas elétricas, onde a gente tinha só a carga positiva ou só a carga negativa. A gente tinha campo elétrico só saindo ou só entrando nas cargas, né? Aqui é diferente, aqui é o par. De modo que se você for cortando, né, os materiais magnéticos, você sempre vai ter a criação de um novo par de polos, ou um dipolo. À medida que se você conseguir chegar no elétron, esse elétron vai ter um certo movimento, né? E esse movimento, por exemplo, de rotação, vai gerar um campo magnético, vai gerar um campo magnético intrínseco, e que na verdade vai ser um polo sul e um polo magnético, né? A gente dá nome para isso, né? No caso do elétron a gente chama isso de spin, né? Então veja que o spin na verdade está associado à orientação do momento de dipolo magnético dessa partícula, ok? Na Terra, se você coloca uma bússola, a indicação de norte dessa bússola, na verdade, está apontando para o sul magnético. Então, o norte geográfico, na verdade, é um sul magnético. E o sul geográfico é, na verdade, um norte magnético. Ok? Então, as cargas com determinada velocidade V, se entrarem numa região de campo magnético, serão defletidas de sua trajetória. E essa deflexão
na verdade, é devido à força causada pelo campo magnético. Então, essa é uma força magnética. Ok? Para identificar corretamente essa força magnética, a gente usa a regra da mão direita. E não é regra da mão esquerda, como você aprendeu lá no ensino médio. Já explico a origem disso. É porque lá no ensino médio você tinha que decorar aquela expressão F igual a Bill. E para isso você invertia esses dois vetores aqui, ó. Tá? Como você invertia esses vetores, você podia inverter a mão para dar o mesmo sentido. Ok? Então o correto desse produto vetorial é regra da mão direita. Tá? Então existem duas maneiras. Ou você usa os dedos. Então para isso, esse vetor aqui, o indicador é a velocidade, o dedo médio é o campo magnético, o resultado é um terceiro vetor que é a força magnética, tá? Que é o polegar. Outro jeito de fazer é esse aqui, ó. Você vai da velocidade para o campo magnético e o seu polegar vai te dar a força magnética. Ok? Então veja o que acontece aqui, ó, numa carga positiva e veja o que acontece numa carga negativa. Caso a carga seja negativa, você inverte o sentido do seu polegar. Ok? A força na verdade é para baixo. Tá? Usando unidades do SI, veja que a unidade de campo magnético é Newton por ampere vezes metro, que é o Tesla. Fica como dica aí para vocês assistirem aquele documentário sobre o Nikola Tesla na Netflix. Um documentário bem interessante para todo mundo que é curioso, tá ok? Não só quem estuda engenharia, mas quem é curioso de modo geral. Uma outra unidade bem usada, bastante utilizada para campo magnético é o Gauss, né? O Gauss é 10 a menos 4 Tesla. Gauss é muito utilizado na área científica, tá certo? Aqui então veja que a gente pode pensar na força magnética como o mesmo efeito de um parafuso, né? Rosca direita, ok? Então você vai da velocidade para o campo magnético e o resultado é a força, ok? Veja que isso é um produto vetorial, né? Então a força magnética é o produto da carga pelo produto vetorial da velocidade pelo campo magnético, tá? Então veja que esse produto vetorial, ó, é um terceiro vetor, tá? E aqui a projeção dos dedos e do vetor resultante. Tá certo? Quando a gente trabalha com grandezas macroscópicas, como é o caso da corrente, é melhor trabalhar, substituir, né? Veja, aqui a gente tem as cargas positivas com a sua velocidade de grupo, né? Que é a velocidade de deriva, atravessando uma seção reta de um material por um comprimento L. Tá? Então, eu vou substituir, veja, QVD vetorial B, só que agora a gente tem N cargas atravessando uma área num determinado comprimento. Então, eu vou usar a definição de corrente, que a gente já conhecia do capítulo anterior, que corrente nada mais é do que o número de cargas vezes o valor da carga, vezes a velocidade de deriva, vezes a área da seção reta. Então, eu tenho que a força magnética, na verdade, é corrente, que é uma grandeza macroscópica, vezes o produto vetorial do L, que aponta na mesma direção da corrente, pelo campo magnético. Então, produto vetorial de L por B. Tá? Veja que eu posso trabalhar com elementos também de corrente, tá bom? Então, num fio, o que aconteceria era que se eu tenho um campo magnético aqui nessa direção e eu tenho uma corrente nessa direção, a força nesse fio será indicada pela regra da mão direita. Ok?